Olá, segunda-feira, 22 de fevereiro, comunidade já está no ar. Eu sou Adriana Santos e é sempre muito bom ter a sua permissão para entrar em sua casa e, é claro, compartilhar conhecimento com você. Os nossos contatos já estão disponíveis na tela para você interagir com a gente. Mande o seu WhatsApp pelo telefone 4491430639. Você também pode enviar aí sugestões de pauta, assuntos que você quer ver sendo tratados aqui na tela da TV Unicesumar pelo e-mail cdc@unicesumar.edu.br. E o tema do programa de hoje é o Aedes aegypti, esse mosquitinho, né, que tem aí tirado o sossego de milhões de brasileiros. Como se não bastassem as epidemias de dengue, tem aí a febre chikungunya e agora o perigo assustador do Zika vírus, né, que se espalha pelo mundo todo. Nós vamos conversar durante o programa inteiro sobre esses assuntos com o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Então envie agora mesmo o seu WhatsApp para a gente. O telefone está aí na sua tela, 4491430639. Faça a sua pergunta, participe, o nosso bate-papo começa em instantes. E a gente abre o programa atualizando os dados sobre a dengue no Paraná. O número de casos confirmados de dengue no estado subiu 24% em menos de uma semana. Segundo o boletim divulgado no último dia 16 pela Secretaria de Saúde, SESA, em 6 dias foram 1.070 novos casos da doença, chegando ao total de 5.541 casos desde agosto de 2015. Também aumentou o número de cidades em situação de epidemia, de 13 para 15. De acordo com a SESA, as novas cidades em epidemia são Foz do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu, ambas no oeste do estado. Agora são 15 as cidades do estado em epidemia de dengue. São elas: Rancho Alegre, Santo Antônio do Paraíso, Mamborê, Cambará, Munhoz de Melo, Itambaracá, Iguaraci e Açaí, no norte do estado. Nova Aliança do Ivaí e Santa Isabel do Ivaí, no noroeste. Foz do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu, no oeste. E Paranaguá, no litoral. Estão em estado de alerta as cidades de Jataizinho, Rosário do Ivaí, Ibiporã, Mandaguari, São Miguel do Iguaçu, Santa Helena, Atalaia, Porecatu, Capitão Leônidas Marques, Sarandi, Londrina, Cafelândia. Olha, gente, dentre as 399 cidades do estado, 191 já tiveram casos registrados de dengue. Destas, 146 tiveram aí casos autóctones, isto é, adquiridos no próprio município. Do total de 5.541 casos, são 4.781 autóctones, né, e 760 importados de outros locais. O número de mortes, porém, permaneceu o mesmo desde o último boletim. São 6 mortes por dengue no estado, 1 em Curitiba, 4 em Paranaguá, no litoral, e 1 em Foz do Iguaçu. Sobre a Zika, o boletim confirmou 23 novos casos de vírus da Zika no estado, chegando a 48 desde agosto de 2015. Deste total, são 9 casos autóctones, 1 em Londrina, 1 em Nova Prata do Iguaçu e 2 aqui em Maringá e 2 também em Paranaguá e 3 em Colorado. Outros 15 são importados e os demais ainda são investigados. E um caso de microcefalia segue sob investigação para verificar se é decorrente do vírus da Zika aqui, enfim, no estado, né? Chikungunya.
Ainda de acordo com a CESA, o número de confirmações de chikungunya no Paraná se manteve em 11 casos. Apenas um deles é autóctone, contraído, ou seja, no município, né, de Mandaguari, vizinho aqui de Maringá. Esses números, gente, mudam assustadoramente a cada semana. E amanhã deve ser divulgado mais um boletim. Bom, aqui no estúdio comigo, o médico infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, nosso convidado de hoje. E nós preparamos um programa inteirinho sobre o tema, por entendermos que, apesar da mídia fazer diariamente a cobertura completa sobre os avanços dessas doenças, ainda suscitam muitas dúvidas. E eu volto a repetir que, além de informação, que não tem faltado, é preciso educação por parte da população para frear, de uma vez por todas, a proliferação do mosquito transmissor. Seja muito bem-vindo, doutor Luiz Jorge. Prazer recebê-lo novamente aqui no programa, viu? Prazer é meu. Agradeço novamente o convite para a gente poder informar a população. Bom, antes, doutor Luiz Jorge, de iniciarmos o nosso bate-papo, na semana passada foi anunciado mais uma medida de combate, contando aí com um batalhão de voluntários. Quem são esses voluntários? Os alunos do Paraná. No próximo dia 29, escolas da rede pública iniciam aí a campanha nacional Zika Zero. A ação é mais um caminho para eliminar os focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya e o Zika vírus. Então, vamos ver a reportagem, doutor Luiz Jorge? O lançamento da campanha foi no Colégio Estadual Homero Batista e contou com a participação do ministro do Esporte. É importante a mobilização de todos agora para que a gente consiga eliminar os criadores, o foco do mosquito e com isso a gente ter aí o nosso futuro e dos nossos filhos garantido. A partir do dia 29 de fevereiro, todas as escolas municipais e estaduais do Paraná vão iniciar o trabalho de conscientização e combate ao mosquito. Nós assumimos o compromisso de participar dessa mobilização de combate à dengue. Os nossos professores, especialmente os professores de educação física, química e biologia, estão montando um projeto de conscientização e ação. A educação tem papel primordial em conscientizar e informar os estudantes que eles possam replicar depois nas suas casas, para suas famílias, a importância de mantermos tudo adequado para que não ocorra a proliferação e, consequentemente, a contaminação pelo mosquito. Os estudantes já se comprometeram a participar ativamente da luta contra a proliferação do Aedes aegypti. O nosso papel como Grêmio Estudantil, usando página no Facebook, os nossos próprios perfis, para fazer esse compartilhamento de informações. E claro, também um trabalho diário dentro da escola e nas nossas casas. Só reforçando, então, a campanha nacional acontece no próximo dia 29 de fevereiro, ou seja, daqui uma semana, né, na outra segunda-feira, a campanha nacional aí, Zika Zero. Aqui no estúdio comigo, o doutor Luiz Jorge Moreira Neto. Doutor, importantíssimo, né, essa campanha. Demorou até, né, a conclamação aí dos jovens estudantes a combater esse mosquitinho, né? Eu concordo. Os jovens, eles têm que estar envolvidos, né? Porque eles podem replicar as informações. O pai e a mãe que está em casa, às vezes não teve oportunidade de estudar, não teve oportunidade de conhecer a doença e sabe que tem que tirar água, mas não sabe por quê. Se você coloca o estudante nisso, você coloca ele como multiplicador de informação, ele vai saber os motivos, ele vai saber o porquê que ele está fazendo isso e aumenta a adesão de toda a família e também das pessoas do seu entorno. Bom, o fato é que o governo brasileiro, assim como outros governos do mundo, não imaginavam que o vírus da Zika fosse se proliferar de uma maneira tão rápida quanto está acontecendo, né? Inclusive, eu tenho aqui alguns dados que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a Zika, né, o mundo está em alerta contra o vírus Zika, que já foi detectado em 24 países na América, África e Oceania. A situação mais grave é a do Brasil, onde o Ministério da Saúde estima que tenham ocorrido entre 497.593 e 1.482.000
casos em 2015, incluindo aí 3.893 registros de microcefalia, uma má formação no cérebro que pode ocasionar o comprometimento cognitivo e motor. Bom, frente aí à gravidade da situação, a OMS está especialmente preocupada com a rápida disseminação do vírus, que classificou como explosiva. Por isso, o governo está lançando essa campanha nacional. Não é nem mais dengue zero, é zika zero, né, doutor? É uma campanha que tem tudo para dar certo se for levado a sério. Tá? Então não adianta botar estudante, trazer ministro, botar exército, botar jogador de futebol para fazer propaganda, se a pessoa que está na casa não se conscientizar. Porque o mosquito, ele está aí, é um mosquito que sobrevive em ambiente urbano, ele gosta de ficar perto das pessoas, ele se alimenta de sangue humano. E ele achou nas cidades o local ideal para se multiplicar. É um mosquito que já existia, é óbvio, mas que acha no ambiente urbano o local ideal para multiplicar e crescer e causar as infecções. Lembrando que as doenças estão dentro do mosquito. O mosquito também é doente, né? Muita gente acha que a doença é causada pelo mosquito. Não, o mosquito ele só transmite. Se for fazer uma analogia, é como se você fosse pegar um medicamento e administrar numa pessoa. Dá uma injeção na pessoa. Enquanto o vírus é o medicamento, a seringa é o mosquito. O mosquito só serve para transmitir a doença para a pessoa. Tá? Então o mosquito também está doente. A gente não sabe se ele tem sintomas, mas a gente sabe que o mosquito também sofre da doença. Só que não tem como você controlar a doença em si, não tem como você controlar os vírus se você não controlar o mosquito. Então por isso o mosquito tem que ser exterminado. Essas campanhas todas aí, é claro, giram em torno da exterminação do Aedes aegypti. Agora, não são todos os mosquitos Aedes que estão contaminados, né, doutor Bijaj? Justamente. Muitos mosquitos não têm a doença. Aqueles que têm a doença, no caso da dengue e provavelmente da zika, são aqueles que picaram a pessoa que estava doente e a partir daí adquiriram a doença ou receberam a doença da mãe, no que a gente chama de transmissão vertical. A fêmea, é só a fêmea quem pica, né, a mosquito fêmea, ela transmite a doença, ela transmite os vírus para os ovos. E os ovos, quando se tornam mosquitos, vão ser capazes de transmitir a doença já na primeira picada. Por isso que a doença se dissemina de uma maneira tão alarmante. A gente sabe que na chikungunya isso não ocorre com tanta facilidade. Por isso que chikungunya não tem um número tão grande de casos. Mas pela quantidade de casos de zika, provavelmente a zika também é transmitida da fêmea para os ovos. E esses ovos, quando se tornam mosquitos, já nascem infectados e transmitindo a doença. Não é todo mosquito que tem a doença. E também não é toda picada que vai transmitir. Isso depende se o mosquito tem a doença e se tem uma quantidade grande de vírus na saliva do mosquito, porque o vírus fica na saliva. Quando o mosquito pica, a saliva entra em contato com o organismo, o vírus atinge a corrente sanguínea do ser humano e a partir daí começa a se multiplicar, causando a infecção em si. Agora, a gente tem aí as últimas notícias na mídia, que saiu hoje, inclusive ontem saiu uma notícia, uma reportagem em rede nacional e hoje circula em vários sites de notícia que a zika pode estar associada a transtornos como o autismo, segundo aí os cientistas. E infecções durante a gestação podem provocar problemas mais tarde na vida adulta. Isso é realmente possível, doutor Bijaj? Os vírus que são neurotrópicos, aqueles que procuram o sistema nervoso, eles têm a capacidade de causar as mais variadas alterações. A gente traz um pouco da analogia da rubéola, como acontece com a rubéola na gestação, que ocorre um quadro muito parecido. As crianças nascem com microcefalia ou nascem com sequelas muito grandes. Né? E tem outros vírus também que vão causar, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente que a gente pode abordar com mais detalhe mais para frente. Então é um vírus que gosta de nervos, é um vírus que gosta do sistema nervoso. Então ele pode causar as mais variadas manifestações. Não se sabe direito. Vale lembrar que tudo isso começou de novembro para cá. A doença já estava aí, mas só a partir de novembro que as pessoas se deram conta de que o vírus Zika estava causando as infecções e estava causando essas malformações neurológicas.
Então a gente tem muito que evoluir ainda. Toda semana está saindo um artigo novo, um estudo novo que foi feito e daqui para frente vão sair muito mais. Com certeza a gente vai descobrir coisas dessa epidemia daqui 15, 20 anos. Porque as crianças que estão nascendo agora, que estavam durante a gestação da mãe, que estavam na barriga da mãe, no ventre da mãe, essas crianças vão ter um desenvolvimento neurológico que vai necessitar ser acompanhado e nos próximos 5, 10, 15 anos vão apresentar provavelmente algum tipo de sintoma que a gente só vai descobrir lá na frente. Então pode causar autismo? As evidências apontam que sim, mas é certeza? Não, mas existe essa possibilidade. Não só o autismo, como outros tipos de transtornos mentais, né? A reportagem falava disso ontem. É realmente bastante preocupante, né? Bom, vamos fazer o seguinte? A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua mostrando as ações de combate pelo Estado contra o Aedes aegypti e esclarecendo dúvidas aqui no estúdio com o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto. Então, continue ligado, a gente volta já já com Comunidade. Hoje, dia 22 de fevereiro, é o dia do auxiliar de serviços gerais. É a pessoa que diariamente prepara todos os ambientes de trabalho para ser possível iniciar as atividades diárias de todos os outros profissionais do trabalho, dos mais diversos cargos existentes mundo afora. Se esse profissional não existisse, não seria possível nenhum outro profissional realizar suas atividades diárias, já que ninguém quer trabalhar em um lugar que não esteja limpo, cheiroso e agradável. Estamos de volta ao vivo aqui no estúdio, comigo o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, que está esclarecendo dúvidas, né, desmistificando alguns mitos e verdades também sobre o mosquito transmissor da dengue, da zika e da febre chikungunya. Bom, nós vamos ver agora, Dr. Luiz Jorge, mais uma reportagem produzida pela equipe de TV Paraná, nossa parceira, na tentativa aí de combater o mosquito vetor da dengue, zika e chikungunya nos canteiros de obras. Algumas construtoras já tomaram a iniciativa de orientar corretamente os seus funcionários para evitar possíveis criadouros. Vamos ver? Neste canteiro de obras, a preocupação com a proliferação do mosquito da dengue está presente em todas as etapas do processo de construção. É que ambientes como este podem esconder locais que são usados como criadouro pelo Aedes aegypti. As pessoas procuram somente o vasinho de planta, o lixo dentro do seu quintal, mas um pátio de obras é importante porque tem muito resíduo da construção civil que é depositado em caçamba e esse local pode ser também um criadouro. Os cuidados aqui são constantes. Todo o lixo é retirado, assim como qualquer objeto ou embalagem que possam acumular água. Quando chove, costumam formar poças pelo canteiro. É dever dos trabalhadores varrer e fazer água escoar para evitar que o mosquito deposite os ovos. Para que todos os envolvidos na obra possam colaborar na luta contra o mosquito, os funcionários são capacitados e recebem orientação semanal. Nós ministramos semanalmente palestras, orientações, para que todos recebam essas informações e comecem a tomar as atitudes. Todos os empregados já sabem o que fazer quando encontram água parada, mas é do Guilherme a responsabilidade de vistoriar o canteiro de obras todos os dias. Ele tem que estar atento e detectar possíveis criadouros do mosquito. A gente sabe que é um canteiro de dengue, vamos dizer assim, né? A gente tem que tratar, a gente tem que lutar contra isso, né? O seu Antônio trabalha como pedreiro, mas está sempre alerta aos pontos com água parada. O que ele aprendeu no trabalho, ele põe em prática em casa, com a família e os vizinhos. Onde que tiver tampa de garrafa, balde, garrafa, PET, eu sempre estou virando e jogando fora. Põe dentro de um saco plástico, marro e descarto na rua para alguém levar.
Aí, certinho, né? Bela iniciativa, né, doutor Luiz Jorge, dessa construtora aí, que está orientando corretamente os seus trabalhadores, né, nos canteiros de obras aí. Importantíssimo ter essa conscientização, né? Eu concordo. A conscientização é essencial, né? Como no caso dos alunos, desses trabalhadores, também as forças auxiliares, polícia, bombeiro, exército, todos eles têm um papel nisso tudo, tanto para fiscalizar quanto para orientar e conscientizar. Porque não falta informação. A informação a gente tem acesso a todo instante hoje por diversas maneiras, por diversos meios. O que falta realmente é educação, né? E lembrando que o mosquito ele consegue voar até 300 metros. Basta uma casa contaminada dentro de 3 quarteirões para toda aquela região estar em risco. Então o trabalho tem que ser muito minucioso. Então quanto mais aprofundado conseguir ser, tem que agir. E é possível. Na década de 50 o mosquito foi erradicado. Na década de 70 também foi erradicado. Então é possível fazer isso de novo. E não agora não é só possível, como a gente necessita disso para poder sobreviver. Se a pessoa pega a dengue, pega a zika, pode ter um desfecho fatal, pode morrer por conta disso. É verdade. Então nós não estamos lidando com doença simples, é doença séria. Então as empresas, né, sejam elas de quaisquer setores, precisam estar imbuídas também nessa guerra contra o Aedes aegypti, né? Inclusive nós temos um exemplo de uma empresa de pneus lá da capital, né, lá de Curitiba, que também entrou nessa guerra e nessa batalha. A gente tem uma reportagem para exibir, vamos ver? Sim, vamos ver? Nós estamos aqui em uma revenda tradicional de pneus que este ano está com uma campanha. Sai Zika, deixa o seu pneu velho por aqui. Vai deixar o pneu velho aqui, ele não vai ficar lá no meio ambiente e vai evitar que ele vire um criador do mosquito da dengue, que transmite além da dengue a chikungunya e também o Zika vírus. É simples, né? O cliente vem aqui, faz a troca de pneus e deixa os seus pneus velhos. Cada cliente pode deixar no máximo 6 pneus. E mesmo que não seja cliente, a pessoa pode trazer o pneu velho. Deixa aqui, troca, ele faz um reaproveitamento melhor do pneu do que nós. A loja só aceita pneus de veículos leves, carros e caminhonetes, que depois são recolhidos por outra empresa. O que era lixo vira malha asfáltica, chinelo. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode deixar os pneus por aqui. A preocupação desta empresa aqui com a saúde pública não é de hoje não. Desde 1991 que eles recebem pneus usados. Aqui à frente a gente vê essa pilha enorme de pneus velhos que foram recebidos na primeira semana de fevereiro. A expectativa nossa é na faixa de 800 pneus no mês até o final de fevereiro. A campanha ajuda a tirar vários pneus do meio ambiente, mas eles não são os únicos possíveis criadores do mosquito. Qualquer recipiente, vasilhas, que acumulem água pode se tornar um criadouro do mosquito. Isso vai desde carros abandonados, que ficam vários dias parados, nesses ferrovelhos ou outros locais, até uma tampinha de garrafa. Se ela estiver exposta ao tempo e com acúmulo de água, ela pode se tornar um criadouro. Aí, belo exemplo, né? Bela iniciativa dessa empresa e dessa revendedora de pneus, que outras empresas também possam seguir, né? Este exemplo, né, doutor Luiz Jorge? Agora, nas últimas informações aí, saiu na mídia hoje, né, uma informação bem fresquinha, que a vacina contra a dengue, desenvolvida pelo Instituto Butantan, começa a ser submetida hoje a fase 3 de testes, começou, melhor dizendo. Esta é a última etapa antes que a vacina possa ser submetida à avaliação da Anvisa para registro. Esta fase deve começar com a vacinação de pelo menos aí 1.200 pessoas, voluntários, pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É uma vacina que bastante aguardada, todo mundo estava esperando por essa notícia, né, doutor Luiz Jorge? É uma vacina bastante esperada, né? Vale lembrar que já existe uma vacina que tem a liberação pela Anvisa, é uma vacina de um laboratório francês, e é uma vacina que, apesar de não evitar muitos casos, ela é efetiva em 60% das vezes, no entanto, ela consegue transformar a imensa maioria dos casos em casos leves. Então, mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina, ela pode ter a doença, mas o risco dela desenvolver uma dengue hemorrágica é bem menor. E já é um avanço.
Porém, a gente sabe que essa vacina brasileira, essa vacina que você citou agora, que está entrando em fase 3, é uma vacina de produção nacional. Essa vacina ela deve ter uma imunogenicidade melhor, ou seja, ela deve ser mais efetiva para evitar os casos de dengue. Essa vacina passando pelos estudos de fase 3, ela deve ser homologada e dentro de 1 ano e meio ou 2 anos ela já deve estar disponível para o uso, né? Resta saber se o Instituto Butantan e a Fiocruz vão ter condições de produzir vacina para todos os 200 milhões de brasileiros. Provavelmente não vão ter e vão ter que selecionar as pessoas. Então, provavelmente pessoas de mais idade ou que têm fatores de risco ou moram em regiões que tem um alto risco, como as cidades do Nordeste, ou como algumas cidades aqui do Paraná também, e do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, para daí sim poder distribuir a vacina para o restante da população. Doutor Luiz Jorge, eu tenho aqui uma série de questões. A gente falou que o senhor estaria desmistificando alguns mitos e verdades sobre a dengue, né? E eu começo com uma pergunta. Na dengue hemorrágica, o quadro clínico se agrava rapidamente, todo mundo já sabe disso, apresentando sinais aí de insuficiência circulatória e choque, podendo levar a pessoa à morte em até 24 horas. É verdade? É verdade. A dengue hemorrágica, ela começa, na maioria dos casos, a partir do 3º, 4º dia. Em crianças, a partir do 3º dia, a gente já considera como sendo uma época de risco. Em adultos, mais ou menos 4 dias após o início da febre. E ela pode piorar tão rápido quanto 24 horas. Porém, essa pessoa apresenta alterações que podem ser detectadas. A dengue hemorrágica, muito raramente, ela não é prevenível. Você consegue evitar a maioria dos quadros graves de dengue hemorrágica se você fizer um bom tratamento no começo. Por isso que a gente fala, sempre que vai atender um paciente, volte depois de tantos dias, faça a hidratação correta, porque o único tratamento que funciona para dengue é a hidratação correta. E a pessoa tem que seguir isso, mas também a pessoa que está atendendo, o médico que está atendendo, tem que ter o conhecimento da doença para poder fazer o tratamento adequado de acordo com cada classificação. A dengue tem 4 classificações. E o paciente que está na classificação mais grave, a dengue hemorrágica, né, chamada o choque da dengue, ela passou pelas outras também. Então cabe ao médico detectar se aquele quadro pode evoluir e, se ele estiver evoluindo, internar o paciente ou até mandar para a UTI antes que o paciente esteja numa situação que já seja irreversível. E desse tipo de dengue hemorrágica, a dengue hemorrágica em si, ela pode ter uma variação de tipo também ou não? Sim, a dengue hemorrágica, a gente não usa muito essa terminologia mais, a gente usa a dengue classificação A, B, C e D. Tá? Sendo que a dengue hemorrágica, que seria o choque circulatório, seria a classificação D, que é a mais grave. Só que a gente pode falar que o paciente tem um quadro suspeito de evolução para dengue hemorrágica já a partir da classificação B. Então é uma variedade muito grande de sintomas e uma grande porcentagem dos pacientes pode em algum momento estar classificado como dengue hemorrágica, mas não como aquela classificação D, a última, que é o choque. Os choques são casos bem mais raros. Porém, como eu disse, todo paciente que chegou na classificação D, que chegou na última classificação, ele passou pelas outras. Ele não vai, de repente, para a classificação D. Se ele estava na D, em algum momento ele foi C, em algum momento ele foi B. E nesse momento que o setor de saúde tem que agir, para detectar o quadro que tem possibilidade de evolução ruim e fazer as medidas necessárias, porque em 2 a 3 dias a pessoa começa a melhorar. A dengue hemorrágica, assim, ela é uma coisa muito rápida. Do jeito que ela piora, rápido ela melhora também se ela for bem tratada. Então, a nossa cidade tem condição de fazer isso. Você tem os serviços de saúde, são bem treinados, os médicos são bem treinados. Então, vai do médico e vai da população também. A população tem que retornar quando solicitado, tem que fazer a hidratação correta. E pode haver, o paciente saindo dessa, pode haver reincidência de dengue hemorrágica? Pode. O risco maior de dengue hemorrágica é nas pessoas que já tiveram dengue. Só que, para você saber se você já teve dengue, você tem que fazer o exame, porque a dengue pode ser assintomática. Às vezes uma pessoa fala, não, nunca tive dengue, será que eu estou com risco de dengue hemorrágica? A pessoa pode ter tido e não saber, porque os quadros são assintomáticos. Então ela pode evoluir. Temos perguntinha na tela.
É verdade que a microcefalia foi causada por um lote vencido de vacina contra a rubéola? Vamos fazer como nos programas de televisão, né? É verdade ou mentira? É mito. Isso é mito. Primeiro, a vacina de rubéola não se dá para gestante. Ela pode ser administrada apenas para mulheres que não estão na gestação. E segundo, se fosse o vírus da rubéola, as crianças teriam o vírus detectável. Você faria o exame do líquido amniótico, do exame das crianças e encontraria sinais de rubéola. E nenhuma dessas foi encontrada. Então isso é mito definitivamente. Temos mais uma pergunta na tela. A doença da zika ou da chikungunya pode ser realmente transmitida pela saliva, relação sexual ou algum tipo de contato com outra pessoa? Sem dúvida, já foi comprovado que a relação sexual pode transmitir zika. Temos 2 casos nos Estados Unidos, pessoas que tinham o companheiro, o parceiro sexual, que tinham adquirido zika fora dos Estados Unidos, lembrando que lá não tem zika, né? Então a pessoa teve zika e transmitiu para o parceiro sexual. Por saliva não se sabe ainda, provavelmente não, porque a quantidade de vírus é muito pequena. Então a relação sexual, com certeza, por saliva não. Temos uma outra pergunta na tela. É verdade que o repelente de pitanga afasta os mosquitos? Essa eu também não conhecia, hein? Repelente de pitanga? Existem vários tipos de repelentes, né? Algumas plantas têm essa qualidade. A mais comum delas é a citronela, que tem uma efetividade, o repelente citronela. Então, se quer usar alguma coisa natural, uso de citronela, mas o efeito é muito rápido. Em 1 hora ou menos já não tem mais esse efeito aí. Temos aqui outras perguntinhas relacionadas. Ar-condicionado, ou melhor, temos mais uma aqui na tela. Depois de sumir as manchas avermelhadas, é comum dar coceira no corpo, doutor Luiz Jorge? É bem comum. A zika, ela mais comumente causa manchas no corpo, mas a dengue também causa. E muitos casos são muito pruriginosos, causa muita coceira. Então a gente orienta a tomar banho frio, que alivia essa coceira, passar um hidratante bem neutro, daqueles de bebezinho mesmo, e utilizar medicamentos antialérgicos para aliviar essa coceira. Eu tenho mais uma perguntinha aqui do mito ou verdade sobre a dengue. Eu tenho uma relação aqui de perguntinhas. Doutor, ar-condicionado e ventiladores matam um mosquito? Verdade ou mentira? Não se sabe exatamente. O que a gente sabe é que o mosquito não gosta de ambiente frio. Então, quando o ambiente fica muito frio, demora mais tempo para o vírus se multiplicar e o mosquito também voa mais devagar, porque ele depende do calor. Só que o ar-condicionado tem que estar muito frio, tem que estar tipo 13 graus. Então, eu não confiaria no ar-condicionado para espantar o mosquito. Nem eu. Tá? Então, mas realmente, em temperaturas mais frias, eles trabalham mais devagar, mas não é o suficiente para evitar a epidemia. Agora, mais uma perguntinha na tela, vamos ver. Quem já teve zika não vai ter mais? Ou corre o risco de reincidir? Não se sabe se os anticorpos que o organismo produz contra a zika são protetores por toda uma vida. Sabe-se que nos primeiros meses, provavelmente, a pessoa não corre o risco. Mas, depois de algum tempo, os anticorpos podem desaparecer e a pessoa ter zika de novo. A gente só vai saber isso depois, passado alguns anos da epidemia, saber se está tendo reincidência de casos. Bom, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas no próximo bloco nós vamos mostrar outras 2 armadilhas na tentativa de combater o mosquito Aedes aegypti e continuar esclarecendo as dúvidas mais frequentes na cabeça aí de muita gente. Fique ligado, nosso assunto hoje no Comunidade é o mosquito Aedes aegypti e a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Comunidade ao vivo desta segunda-feira e você vai conhecer agora a planta que atrai a libélula, o predador natural do mosquito Aedes aegypti. E também vai se surpreender com uma tentativa em Paranaguá de combater o mosquito com a criação de peixes. Roda a reportagem. Mais de 10 mil mudas de uma planta com nome esquisito são preparadas em Paranaguá. A crotalária é uma flor que deve ajudar no combate ao mosquito da dengue. A planta é um atrativo natural para a libélula, e a libélula, por sua vez, é o inimigo natural do Aedes aegypti. Então, a libélula se alimenta do mosquito transmissor da dengue e as larvas da libélula se alimentam das larvas do mosquito da dengue. Em cerca de 15 dias, as mudas vão estar prontas para serem plantadas e distribuídas à população. O único cuidado é regar a crotalária diariamente.
Além das plantas, outra medida natural adotada aqui em Paranaguá foi a colocação de peixes nas fontes e lagos da cidade. Os peixes se alimentam das larvas do mosquito e assim evitam a proliferação do Aedes aegypti. A gente tem acompanhado alguns municípios que fizeram essa medida, e com essa medida aconteceu que um ano eles tiveram 600 casos e no outro ano eles não tiveram nenhum caso. Então essa medida, tanto do peixe como da crotalária, são medidas efetivas que acabam dando resultado a médio e a longo prazo. Este empresário também ajuda no combate ao mosquito. Ele cuida da limpeza desta praça e também cria peixes no pequeno lago. Aqui não se cria larva não, aqui está bem cuidado, a gente procura manter sempre bem limpinha a praça também, com relação à garrafa, a copa, que o pessoal acaba jogando na rua. A nossa funcionária faz uma manutenção também na praça todo dia de manhã. Tá, e o fato é que a cada dia surgem também novas tentativas aí, novas armadilhas, né, para combater o mosquito Aedes aegypti. Usar a criatividade, inclusive, né, doutor Luiz Jorge? Até ontem eu publiquei na minha rede social um vídeo que mostra uma senhora ensinando como cobrir com meia calça velha os vasinhos, né, de plantas, os vasos de flores, enfim, ou com uma espuma. Até a gente vai ensinar isso no programa numa outra oportunidade que eu achei bastante útil, né? Uma dica super simples e que ninguém havia pensado antes. Justamente, a ciência está aí por conta disso. Descobriu-se que tem uma planta que atrai a libélula, sabe-se que as carpas se alimentam das larvas, por que não tentar? Paranaguá vive hoje uma situação que é de calamidade. Então, toda e qualquer ajuda que puder ter, seja de inseto, seja de peixe, é bem-vinda. Bom, a gente falou aí mostramos na reportagem algumas tentativas, algumas armadilhas novas, né, para combater o Aedes. E tem uma outra matéria que eu gostaria de chamar, que é justamente que mostra a nova tecnologia do LACEN. O aumento das confirmações das doenças causadas pelo Aedes aegypti é resultado dos novos testes utilizados desde o início de fevereiro pelo Laboratório Central do Estado, né, doutor Luiz Jorge? E o exame que faz o diagnóstico simultâneo dos 3 vírus, dengue, zika e chikungunya, é pioneiro no Brasil. Essa nova tecnologia agilizou aí o tempo para confirmação dos resultados e ampliou a capacidade de análise do LACEN de 60 para 1.400 testes semanais. E é o que a gente vai ver na reportagem. A tecnologia foi batizada de multiplex. A partir de agora, vai ser possível identificar dengue, chikungunya e zika em um único exame. A metodologia, desenvolvida pelo Laboratório Central do Estado, é pioneira no país. Outra vantagem do novo método é poder fazer o diagnóstico de Zika vírus, que antes só era feita pelo Instituto Fiocruz. Pelo método tradicional adotado no Brasil e que nós vínhamos utilizando aqui também, que fazia 160 exames mês, nós vamos passar para quase 300 dia. Além de mais abrangente, a nova tecnologia é também mais rápida. Antes era preciso até 40 dias para fazer a sorotipagem e saber qual tipo de dengue o paciente havia contraído. Agora esse resultado sai em até uma semana. O multiplex é mais barato que o método anterior e vai permitir uma ação mais rápida contra o mosquito. Os exames já estão disponíveis nas unidades de saúde de todo o estado. Apesar da nova tecnologia auxiliar no diagnóstico das doenças, é fundamental que a população continue atenta e elimine os possíveis criadouros do mosquito. Nós estamos fazendo, do ponto de vista de tecnologia, para poder prestar assistência para as pessoas da melhor forma possível. Mas isso não desonera a população do compromisso que ela tem que ter de cuidar do seu ambiente. É isso aí, essa tecnologia do LACEN possivelmente já deve ter sido copiada por outros laboratórios. É o que a gente imagina, né, doutor Luiz Jorge? A gente espera que sim, porque é uma tecnologia nova, aumentou e muito a capacidade de fazer os exames, então tinha muitos casos que estavam aguardando confirmação, que devem ser confirmados para os próximos dias. Sim, são casos que já estavam na fila, casos que já estavam como notificados. Então, se o número de pacientes com dengue, zika e chikungunya aumentar nos próximos dias, sabe que é por conta do exame, porque são exames que já estavam aguardando já desde o final do ano passado para serem feitos.
Bom, continuando, né, nós temos aqui uma série de perguntas, tem uma na tela pintando agora, inclusive, vamos ver. Quanto tempo o vírus da chikungunya fica no nosso corpo? Os vírus, tanto o dengue quanto o zika e o chikungunya, ficam poucos dias. Então, em geral, eles começam 1 a 2 dias antes do início dos sintomas, você consegue encontrar o vírus. E no caso da zika, ele fica até 3 a 4 dias, chikungunya entre mais ou menos 5 e 6, e dengue até 7 dias, depois do início dos sintomas. Depois a nossa imunidade mesmo já dá conta de curar a infecção e o vírus desaparece. Outra perguntinha na tela. O suor e o chulé atraem os mosquitos? Na verdade, o mosquito não tem essa capacidade de detectar esse tipo de cheiro. O que ele gosta é de calor. Então ele vai procurar as regiões onde são mais quentes para poder picar, porque o ser humano ele tem uma temperatura de em torno de 36 graus e é a temperatura ideal para o mosquito. Então ele vai tentar adquirir o sangue de regiões que estão expostas. Se tem cheiro ou se não tem cheiro, não vai afetar. O que espanta o mosquito, na verdade, é repelente. Então se pode ter cheiro ou não ter, mas se tiver o repelente, vai acabar espantando. Outra perguntinha na tela, levantada pela nossa produção, aí pelos internautas. O larvicida, melhor dizendo, pode provocar a microcefalia? Essa é uma história que surgiu, né, mais um desses mitos de internet, né, que surgiu a respeito de um larvicida chamado piproxifeno, que é utilizado para higienizar água de cacimba, água de tanque de água no Nordeste, em regiões onde a água não é tão abundante quanto aqui. Isso não tem nenhum tipo de comprovação científica. Um grupo de argentinos que são contra o uso de inseticidas jogou essa informação na internet usando o nome de instituições, inclusive a Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, que posteriormente se pronunciou dizendo que não tinha afirmado tal fato. Então, por enquanto, esse tipo de afirmação não tem confirmação científica. Por enquanto, a gente acha que isso ainda é mito. Outra perguntinha. A fêmea do mosquito da dengue deposita seus ovos apenas em água limpa, Dr. Luiz Jorge? A gente fala muito de água limpa, mas a água limpa para o mosquito não é a mesma que a água limpa para a gente. A água limpa é aquela água que a gente beberia. Tá? Se a água tiver um pouco turva, o mosquito ainda vai depositar. Na verdade, ela não deposita na água, né? Ela deposita na borda do frasco, né? Na lateral, e quando chove, a água molha os ovos escorrem para a água. Falando disso, eu tenho uma outra colocação aqui para fazer. Para matar os ovos do mosquito, basta secar os reservatórios de água parada? Mito ou verdade? Não. O mosquito, muito dificilmente ele vai morrer só com a ação do ambiente. O mosquito consegue, o ovo consegue sobreviver até 450 dias, até 1 ano e meio. Ele consegue sobreviver no ambiente sem nenhum tipo de cuidado, porque ele pode ressecar, ele pode ficar no sol, na chuva, e ele não vai se desenvolver. O ideal então, é fazer fazer a limpeza com uma esponjinha. Esponja, o lado palha mais de aço. áspero de preferência, né? Para você retirar totalmente os ovos do mosquito que estiverem depositados em qualquer recipiente. O que é difícil, né? Porque se a pessoa não vai recolher aquela garrafa PET, ela não vai limpar também. Então o melhor é tirar tudo que é lixo e prestar atenção em local onde você não costumaria olhar. Calha, caixa d'água, forro, telha quebrada, tudo isso pode servir como reservatório. Outra pergunta na tela pintando, vamos ver? Por que algumas pessoas têm dengue hemorrágica e outras a dengue chamada convencional? A dengue convencional é a dengue clássica. Não se sabe exatamente os motivos, tem uma relação genética nisso, mas o que se sabe de mais certo é que as pessoas que adquirem dengue pela segunda vez têm um risco muito mais alto de ter a dengue hemorrágica. Então a pessoa que teve a dengue da primeira vez e não desenvolveu a dengue hemorrágica, na segunda ela pode desenvolver. Então enquanto a gente não sabe os motivos, fico alerta, vamos evitar de ter dengue pela primeira e também pela segunda para não correr o risco de ter a dengue hemorrágica. Olha, você que ligou a TV agora nesse instante, acabou de chegar em casa, ligou a TV, hoje aqui comigo no Comunidade, o infectologista Dr. Luiz Jorge Moreira Neto, e ele está aí desmistificando, né, mitos e verdades sobre o Aedes aegypti, sobre as doenças transmitidas por ele, dengue, febre, chikungunya e o Zika vírus. E você também pode participar do nosso bate-papo
mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, telefone na tela, 91430639. Ainda dá tempo de você participar. Bom, temos mais pergunta de dúvidas que suscitam na cabeça dos internautas, levantadas pela nossa produção. Mulheres que tiveram Zika não podem engravidar porque terão bebês com microcefalia? Podem engravidar sim. O que se sabe até agora é que é um dos casos em que a gestante teve Zika 40 dias antes de engravidar e o bebê nasceu com suspeita de microcefalia. Então a gente tem que ter cautela. Se teve Zika, vamos esperar alguns meses para daí sim poder engravidar, mesmo sabendo que isso daí pode ser um cuidado até excessivo. Mas é melhor do que correr o risco de ter uma doença tão séria quanto essa. Agora, com essa última notícia aí, que saiu ontem na mídia, né, em que hoje está aí bombando em tudo quanto é site de notícias, essa informação que diz que a Zika pode estar relacionada aos transtornos mentais. Então, isso é possível, doutor? Depois de uma gestação em que não houve nenhuma complicação, mas pode haver futuramente? A gente usa o termo microcefalia, mas já desde semana passada é solicitado que o termo alternativo seja síndrome congênita do vírus Zika, porque ela não causa só microcefalia. Lembrando que a microcefalia seria um tamanho menor da cabeça por um desenvolvimento insuficiente do cérebro. Então, as crianças podem apresentar outros problemas, podem apresentar alterações nas articulações, pode apresentar ventriculomegalia, ou os ventrículos do cérebro podem estar aumentados, e as doenças mentais podem ter, sim, algum tipo de relação. Mas, como eu disse, a gente só vai saber isso daqui a alguns anos. Bom, relacionada ainda à microcefalia, mais uma pergunta na tela. A microcefalia só é detectada no nascimento? É possível detectar antes. Durante o ultrassom, ultrassom morfológico que é dito, né, para saber como é que estão os órgãos do bebê, uma das medidas feitas é a medida do tamanho da cabeça do bebê. E se essa medida estiver menor do que o habitual, já é uma suspeita. Com certeza só dá para saber depois do nascimento. Mas durante a gravidez dá para fazer ultrassom, e se tiver alterações muito sérias, o ultrassom já pode demonstrar. Uma última pergunta na tela. Zika pode causar a síndrome de Guillain-Barré? Pode. O que é a síndrome de Guillain-Barré? Síndrome de Guillain-Barré é uma paralisia ascendente. Começa paralisando as pernas, os pés, depois vai para as coxas, para o abdômen e finalmente atinge os músculos respiratórios. A pessoa não consegue respirar. A pessoa fica inteira paralisada. Eu vi um vídeo circulando da BBC Brasil, até postei também na minha rede social, que eu fiquei bastante apavorada, inclusive, de ver uma pessoa meio catatônica com a síndrome de Guillain-Barré. A pessoa fica inteira paralisada, como se tivesse sofrido uma anestesia, ela fica paralisada das pernas para baixo. E se atingir a musculatura respiratória, tem que ser entubada, levada para a UTI, ficar em respiração artificial, e isso pode trazer complicações. Ela pode ter uma pneumonia associada à ventilação, pode ter escaras, infecções, desnutrição, porque a pessoa não consegue se alimentar, perde massa muscular, e isso leva uma recuperação que pode até ter sequelas. A pessoa pode ter problemas para andar posteriormente depois disso. E está relacionado sim ao vírus Zika. Isso é confirmado. Inclusive em Maringá já tem 2 casos suspeitos. Doutor Luiz Jorge, temos mais algumas perguntinhas aqui para que possam ser esclarecidas, né, aos nossos telespectadores. É mito ou é verdade? Repelentes são fundamentais no combate à dengue? Sim, a gente evita a doenças se utilizar o repelente. O repelente, ele é essencial, porque ele espanta o mosquito. Então o mosquito não vai chegar perto de você e não vai te transmitir a doença. Então se todo mundo estiver usando o repelente, o mosquito ele não vai ter como se alimentar. Mas se você se proteger nos horários de maior atividade do mosquito, que é começo da manhã, final da tarde, a chance de você ter dengue cai bastante. Isso inclui as telas de proteção nas janelas, justamente, né? Todas as medidas ambientais, repelentes que você coloca em repelentes elétricos, fechar a janela nesses horários, usar tela de mosquiteiro, tudo isso é essencial para você poder evitar a dengue. Tomar vitamina B afasta o mosquito? Mito ou verdade, doutor? Esse é um grande mito, né? Ele é muito difundido entre os pescadores, né? Os pescadores tomavam vitamina D antes de ir para o rio para pescar, mas não espanta, não. O mosquito não se afeta por isso, não. Então não adianta tomar vitamina B. O pessoal falou muito do própolis, que eu acho que foi um boato que também foi difundido por quem vende própolis, não sei. Mas o própolis também não espanta o mosquito.
O que vai espantar o mosquito é o repelente. E existe alguma substância natural, algum repelente, enfim, algum extrato de alguma planta que a gente possa passar na pele, que não vai causar dano nenhum à pele e que possa repelir o mosquito? Temos a citronela, que é muito conhecida, né? Então o pessoal diz que é para plantar a citronela em volta da casa. Eu acho que isso daí ainda é um pouco duvidoso, mas o repelente de citronela, apesar de ter uma duração bem pequena, ele é eficaz. Então se a pessoa não quer usar um produto industrializado, feito em fábrica, artificial, enfim, ela pode usar o de citronela, mas tem que se atentar porque ela vai ter que aplicar várias vezes ao dia. Borra de café na água das plantas mata ou não os ovos do mosquito, doutor Luiz? Não, a borra não mata. O que acontece é que o ideal é você colocar a borra aonde está o pratinho e não deixar acumular, porque a borra ela vai ocupar aquele espaço e não vai deixar formar aquela pocinha d'água. Esse é o único efeito dela. Qualquer picada do mosquito transmite essas 3 doenças? Podem transmitir essas 3 doenças? Não, o vírus tem que estar presente no mosquito e tem que estar presente uma quantidade grande na saliva. Então, o mesmo mosquito que está infectando hoje, amanhã ele pode não estar. Então, depende da picada. Não é toda picada que vai ser transmissível. E a pessoa pode contrair as 3 doenças de uma só vez? Se o mosquito tiver com os 3 vírus ao mesmo tempo, sim. A probabilidade é muito baixa. Mas isso pode acontecer. O que ocorre é que às vezes o exame pode dar positivo para mais de uma doença ao mesmo tempo por uma reação, porque os vírus são muito semelhantes. Dr. Luiz Jorge, não temos muito mais tempo apenas das suas considerações finais. Pode se dirigir aos nossos telespectadores nesse bate-papo que a gente fez aqui hoje no Comunidade. A gente volta a ressaltar que não falta informação, o que falta é educação. Mas a gente fez questão de trazê-lo hoje ao programa para que a gente pudesse desmistificar algumas dúvidas que suscitam aí, pipocam cada vez mais, né, na cabeça das pessoas, dos internautas. A gente vê muita coisa, né, na internet, nas redes sociais, e a gente fez um apanhado de tudo isso para que a gente pudesse desmistificar algumas situações. Super obrigada pela sua participação hoje no programa, bastante produtiva. Eu já estendo o convite para que o senhor retorne outras vezes e a gente faça muito mais bate-papos como esse, bastante produtivos, viu? Tá. Eu agradeço a participação, agradeço o apoio das pessoas, queria agradecer inclusive os meus alunos aqui do curso de Medicina do Unicesumar, que sempre apoiam a gente nessas medidas. O ideal é que a gente controle o nosso ambiente. E controlar o ambiente não é só cuidar da nossa casa, não é cuidar da casa do vizinho. É denunciar se o vizinho não estiver cuidando direito. Porque a pessoa que não cuida direito da sua casa não está pondo só assim em risco, está pondo os demais vizinhos também. Se tiver algum quadro semelhante à dengue, à zika, chikungunya, febre, dores no corpo, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas no corpo, vai procurar um médico. Às vezes você acha que não tem necessidade, que qualquer remédio vai ajudar, que estar em casa descansando é melhor. Pega a orientação certinha, colhe o exame se for solicitado, porque o que vai garantir o teu desfecho bom, né, o que vai garantir a tua evolução boa, é também o cuidado médico e de enfermagem. Então, em caso suspeito, procure um atendimento médico para você ter a tua saúde resguardada e evitar que tenha algum tipo de complicação posterior. É isso aí. Quer rever esse bate-papo? Logo mais às 9 da noite tem reprise do programa de hoje e amanhã ao meio-dia. A gente volta ao vivo amanhã às 5:30 da tarde. Beijo grande, muito obrigada pela audiência. Fiquem com Deus. Obrigada, doutor Luiz.